Foca Aqui. Senhores passageiros, eu sou Thalita Brasileiro. Apertem os cintos, começa agora mais um episódio do nosso podcast Foca Aqui. Nossa convidada de hoje fez 2 intercâmbios, um para os Estados Unidos e outro para a Inglaterra. Mas no programa de hoje vamos falar sobre os Estados Unidos. Paula Caram Varela, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, obrigada. Ela está um pouco tímida, mas vamos lá. Para começar, como que foi para você escolher os Estados Unidos como um destino de intercâmbio? Foi complicado. Eu fiz ele em segundo lugar, né, intercâmbio de high school, para ficar 1 ano. Aí eu pensei se eu ia para o Canadá ou para os Estados Unidos, eu fiquei naquela dúvida. Minha irmã já tinha feito os Estados Unidos, daí eu fiquei mais inclinada para ir para lá. E daí eu acabei gostando pelo elemento surpresa, que é que eu não saberia para qual estado que eu ia, né? Daí, como eu não sabia escolher, eu falei, então eu vou para esse, que daí vem o que der. Focando em outras línguas. E Paula, como que foi pra você aprender o inglês? Você já tinha uma noção ou você chegou lá pra aprender tudo de uma vez mesmo? Então, eu estudei desde pequena inglês, eu comecei com 4 anos e fui até os 16, que foi a idade que eu fui pra lá. Então eu já sabia, assim, o que eu achava que era bastante. Mas daí, chegando lá, eu vi que toda a questão do regionalismo, das palavras diferentes, eu estudei em inglês britânico, lá eles falavam americano. Então, assim, eu tinha uma noção, mas ainda pelo sotaque e tudo, eu tive que aprender um monte de coisa lá. E o que você fazia pra praticar o inglês? Eu tive sorte que a minha família que me recebeu, né, a família hospedeira, eu tinha muitos irmãos, então eles acabavam por me zoar, assim, de algumas coisas que eu errava e me ensinavam o certo, então eu acabei aprendendo na marra, assim. Bem na marra e no meio da zoação, então. Mas foi divertido, levei na esportiva. Mas e, tipo, desenho, quando você ia assistir um filme, você não assistia legendado ou nada, você tentava se forçar? Então, lá na TV normal não tem nem a opção de pôr legenda, né? E os DVDs que eles compram também não. E na época, eu fui em 2013 e não tinha popularizado o Netflix ainda, né? Então eu assistia tudo no inglês sem legenda, assim. Às vezes eu dava umas perguntinhas, mas geralmente é pelo contexto. E pra se virar, teve alguma dificuldade? Falou muita coisa errada? Eu falei muita coisa errada por um tempo, assim, às vezes eu não entendia o que eles falavam, e eu demorei para entender que era ok eu pedir para eles repetirem. Então, durante o tempo eu fiquei só concordando, mas daí você não entendeu o que eu falei, né? Eu não entendi. Mas eu acho que eu falei mais coisa errada porque eu tive a oportunidade de ser líder de torcida lá. E diferente das líderes daqui, elas cantam a música enquanto elas fazem a coreografia. E daí, até eu entender o que era que elas estavam cantando para eu conseguir cantar junto, isso demorou mais também, mas me ajudou no resto, né? E eles não te tratavam diferente? Porque pelo sotaque já dava pra você ver que não era dali, né? Tipo, eles te tratavam diferente? Os professores tinham um cuidadinho a mais, assim, né? Então, ele explicava a atividade e ele ia pra minha mesa pra ver se eu entendi. Mas não tinha só eu na escola. Tinha eu, uma espanhola, uma colombiana e um menino da Noruega e uma alemã. Então, todo mundo ali era esquisito, assim. Acho que eles já estavam acostumados a ter intercambista. Focando no lazer. Eu acho que aqui no Brasil a gente se diverte de um jeito bem diferente do deles, né? Você sentiu muita diferença na hora de aproveitar para descansar? Bastante. Especialmente porque a cidade que eu fui era muito pequena. A gente tinha 4.000 habitantes. Então não tinha shopping, não tinha parque, não tinha essas coisas para fazer, não tinha cinema na minha cidade. Então a gente se divertia com coisas diferentes, assim. Eles faziam muita fogueira, que era uma espécie de um luau, assim, né? Que eles chamavam de bonfire. Então, todos eles tinham no jardim de casa um buraquinho, assim, de cimento, onde eles faziam uma fogueira e chamavam a galera pra ficar lá. Quase que um churras daqui, só que em volta da fogueira. Qual que era o nome da cidade? Era Otsego, no Michigan. Bem pequenininha. Então, daí vocês, montavam a fogueira e faziam o quê? Daí cantavam, assavam marshmallows, como a gente vê na televisão? Ficava assando marshmallow ou conversando.
dando risada, vendo foto, alguém levava violão, ou colocava o som no carro. Ficava ali em volta, juntava todo mundo numa mesma casa e ficava todo mundo em volta ali. E tinha aquele negócio de andar de bicicleta até a escola, como que você ia? Tinha. Algumas pessoas iam, mas eu ia de carona com a minha irmã, né? Que ela estava na mesma escola, então a gente ia de carro. Mas muitos deles têm carro, né? Eles podem dirigir a partir dos 16, então é mais comum se arranjar carona do que ir a pé com alguém, por exemplo. E você estando ali, você aproveitou para conhecer outros lugares dos Estados Unidos? Um pouquinho, assim. A minha família era de uma classe social um pouco mais baixa, assim, mas eles ainda tinham um estilo de vida bom. Eles não conseguiam viajar muito. Mas no feriado do Spring Break, a gente foi para Carolina do Norte, que é um outro estado. E a gente foi de carro, daí foi outra brincadeira, que foi 17 horas de carro. Meu Deus! Todo mundo trocando de carro, parando no meio do caminho para comer, piquenique no meio da estrada, foi bem divertido. E parou para conhecer as cidades no caminho também? Não, senão não ia dar tempo da gente chegar, mas daí a gente acabou conhecendo a praia que a gente ficou só. Vocês foram só curtir uma praia lá mesmo, na Carolina do Norte. Que bacana! Focando no som. E como nós sabemos, na hora de viajar sempre tem uma playlist especial, né? São músicas que marcam nossos momentos e tudo mais. Que música que marcou a sua viagem para os Estados Unidos? Então, como a minha cidade era de interior, marcou a música country, né? Que seria o nosso equivalente ao sertanejo. E daí do hit do momento era Cruise, do Florida Georgia Line. E por que marcou pra você essa música? Tava sempre tocando no carro, então toda vez que eu ia pra algum lugar com uma amiga minha, a gente ficava meio que imitando a música, com a janela pra baixo, com o vento no rosto, cantando alto. Então parecia que era meio que a trilha sonora, assim, de tudo que a gente tava fazendo. Então toda vez que você escuta a música, te dá aquela lembrança? Sim, bastante. Então eu acho que nada melhor do que ouvir essa música que marcou a viagem da Paula. Vamos lá? Vamos agora para o bloco sobre pratos típicos? Focando nos pratos típicos. Eu sou suspeita para falar, mas eu adoro a culinária brasileira. O que você achou quando você chegou lá? Então, eu sou, assim, o que se diria uma pessoa fresca para comer, né? Então, eu já cheguei meio, putz, não vou conseguir comer nada. Mas é gostoso, a gente se acostuma, eu peguei assim gosto por umas micro comidinhas que eu queria que tivesse aqui. Tinha um tabletinho que a gente chamava de cheese sticks, que ele era de queijo branco, assim, era um pedacinho de queijo que as pessoas levavam para a escola. Mas como eu não como carne, eu acabei comendo poucas das comidas típicas mesmo, assim, porque da minha cidade o que era mais forte era que o pessoal caçava muito lá. Então, eles comiam muito carne de cervo, carne de pato, de esquilo, dessas coisas eu não comia. E eles não se sentiam incomodados de você não comer a mesma coisa que eles? Um pouco, assim. Meus irmãos ficavam, para de ser fresca, come e tal. Mas como já na minha ficha de aplicação eu já tinha colocado, eu acabei por ficar em uma família que já não comia muita carne vermelha. Eles comiam mais aves e tal. Então, isso já me facilitou, né? E bateu aquela saudade do arroz e feijão? Muita, muita. Minha mãe chegou a me mandar uma caixa de guloseimas, aquela bala de banana daqui, mistura para pão de queijo. Daí eu fiz um dia de lanche brasileiro para eles. E brigadeiro? Tinha brigadeiro também? Não tinha. Eu tentei fazer com o leite condensado deles lá, mas não dá certo. Não? O que acontece? O leite condensado deles não é doce, ele só é condensado, ele não tem açúcar junto. Então fica esquisito, parece que é uma nata, assim, só meio que uma coalhada, não sei. Daí, quando a minha mãe mandou a caixa, daí eu fiz, mas eles não gostaram muito, eles acharam muito doce. Não gostaram do nosso brigadeiro? Não, achei uma afronta também. Credo, que mau gosto. Focando para não passar vergonha. E sobre os costumes daquela cidade, da família até, você teve algum problema? Passou algum mico? Que nem, tem lugares aqui que a gente vai e tem que entrar sem sapato, né, por exemplo. Como que funciona essa questão lá? Eu, na verdade, eu
eu fui muito caruda, assim. Eu fui já com a posição de, se eu não perguntar, eu nunca vou saber. Então, eu perguntava tudo. Então, eu entrei na casa, vi que alguns tiraram o sapato, outros não. Eu falei, quando que eu tiro? Deles, quando teu sapato estiver sujo de neve, alguma coisa assim, aí você tira. Aí, tudo bem. Mas o que eu achei mais estranho foi o da oi, né? Que a gente dá oi de beijinho, dá oi de abraço, e eles só dão um aceno, assim. Eles chegam no grupo e dão uma acenadinha, todo mundo acena de volta, e esse é o oi. Então, quando eu cheguei na família, eu fiquei meio andando pra frente e pra trás, sem saber se eu abraçava, se dava beijo, o que eu fazia. Aí eu passei aí meio deixando eles guiarem. Assim, eu chegava, ficava parada e o que a pessoa fizesse eu fazia igual. E por impulso você não foi lá e cumprimentou alguém com um beijinho? Algumas amigas minhas, mas depois de já ser amiga, assim. Não na primeira vez, né? Mas depois de já ser amiga, várias vezes elas ficavam meio... Ai, como que vocês sabem pra qual lado ir pra dar beijo e não acabar dando beijo no lugar errado? Era bem engraçado. E qual que era a reação delas? Elas estranhavam, tipo, olhavam, o que você tá fazendo? Elas iam pra trás, assim, assustadas, meio tipo, oi? Tá invadindo meu espaço? Bem isso. Daí, quando eu voltei, os meus amigos estranhavam que eu ficava muito distante. Que daí eu me acostumei com lá, né? Eu acostumei a não dar oi de beijinho, tudo. Aí eu voltei, eles foram me receber no aeroporto. Aí eu parei, assim, na frente deles, oi. Aí eles, você pode me abraçar? Chegar assim, oi, tudo bom? Eu cheguei, olha, oi. Quase isso. Ai, que tristeza. Nem dá pra matar a saudade direito, né? Pois é, mas depois aos pouquinhos a gente volta ao normal. E na hora de comer? Porque lá tem todo o café da manhã, é diferente, né? Deu aquele... Porque eles comem muita coisa, né? Ovo, bacon... que daí na tua família não tinha tanto. Suco de laranja. E daí o almoço é só um... O almoço era na escola, né? Então, podia levar de casa. E na minha cantina tinha a opção de ser comida, assim. Daí era, tipo, purê de batata com frango frito, uma coisa assim. Tinha uma opção que era de hambúrguer e outra que era de pizza. Super saudável. E daí eu acabei trazendo de casa, assim, na maioria dos dias. Mas era um sanduíche, assim, também. Daí no café... Eles faziam bastante coisa no fim de semana, mas no dia de semana, como era uma correria, a gente era em 5 na casa. Daí era uma torradinha com suco e vai comendo no carro que você já tá atrasada. Quantos anos você tinha mesmo? Eu tinha 16. Daí você aproveitou pra tirar a carteira ou deixou pra lá? Então, eu podia fazer a aula, mas eu não ia tirar a carteira daí, que a minha escola não liberava. Daí eu falei, não vou fazer aula pra nada, né? Ainda mais que eles aprendem com carro automático, daí aqui não ia Eles nem aprendem com carro automático? Com carro automático. Eles nem sabem mais usar o... Não, daí é só, você tem que aprender sozinho depois, assim, porque são só nos carros esportivos ou nas caminhonetes, né? Lá já tá todos automáticos. Que estranho. Não é estranho, né? É o nosso futuro, mas dá uma estranhada, assim. E outra coisa, no horário de aula, assim, como que funciona? É igual aqui, que você tem as aulas, daí o intervalo de 15, 30 minutos, como que é? Na minha escola, você que escolhia as suas aulas, né? Daí eu fui pela orientação do conselheiro da escola. Então, era todo dia as mesmas aulas, só que todo bimestre mudava toda a grade. Então, eu tinha física todos os dias por 2 meses, depois eu não tinha mais física, mas daí eu tinha biologia todos os dias, por exemplo. E eu gostei desse estilo porque parece que flui mais, né? Assim, você aprende uma coisa mais engrenada na outra. Porque no ensino médio aqui, a gente tem, tipo, uma aula de filosofia uma vez por semana. E você nem lembra mais o que o professor falou, né? Mas não tinha intervalo, tinha só o do almoço, porque entre cada uma das aulas tinha 5 minutos, porque você tinha que ir até o armário para trocar de material para andar até a outra sala. Daí, cada aula era uma turma diferente, uma sala diferente. Sonho de todo brasileiro ter aquele armário do ensino médio, né? Você decorou, colocou figurinha. Então, eu decorei por dentro. Eu coloquei com imã, assim, umas fotos minhas dos meus amigos daqui, né? Pra eu ver eles lá. Mas é muito difícil o negocinho da senha, porque é daquele de girar, sabe? Daí é difícil aprender a mexer ali. Então, durante um tempo, era uma amiga minha de lá que abria pra mim o armário. Mas é legal porque você não pode ter mochila no corredor. Eu até cheguei a perguntar, eles falaram que era por motivo de segurança. Então, assim, pegou fogo, precisa evacuar. Não tem mala pra passar por cima, não tem essas coisas. Então, tudo a gente deixava no armário e levava só o livro daquela matéria específica. Por isso que a gente tinha que ficar indo e voltando. Entendi. E você estava falando da foto dos seus amigos, né, na porta. Como que foi pra você lidar com a saudade? É muito difícil, assim,
Pelo que eu escutei nas reuniões já de preparação, eu duvidava um pouco, né? Mas foi bem isso. A gente chega, tá tudo lindo, por um mês a gente nem pensa em casa, nem pensa em ligar pra ninguém. Aí, como a gente vai na metade do ano, né? Que o ano escolar lá é de julho a julho, começa a chegar Natal, começa a chegar Ano Novo, aí você já vai ficando com um pouco mais de saudade, daí você já começa a ligar um pouco mais. Mas eu consegui, assim, meus amigos daqui foram muito legais no sentido de que eles não ficavam, quando a gente se falava, eles não ficavam falando, ai, volta pra cá, ou me contando das coisas daqui. Eles conseguiram falar, tipo, aqui tá muito legal, mas e aí? Como é que tá aí? Me conta daí, porque eles entendiam que eu sempre quis aquilo. Então, eu contei muito com a ajuda deles nessa questão, né, de me ajudar a querer ficar lá, por mais que esteja talvez um pouco difícil aquele período. E como você estava contando, a tua irmã estava lá? Tinha mais alguém que você conhecia? Ah, não, a minha irmã era minha irmã americana. Ah, tá. Eu pensei que a sua irmã estava lá também. Não, minha irmã da família hospedeira. Que eu conhecia, não tinha ninguém. Tinha mais um brasileiro lá na minha cidade, mas foi por sorte, assim, porque ele se mudou pra lá naquele ano. Ele ia morar lá pra sempre, não era intercambista. Então, às vezes, quando dava uma saudade de falar português, eu falava com ele. Uma coisa, uma vez que me falaram, e também a gente vê em filmes, que eles têm aqueles grupinhos, né? Tipo, das patricinhas, dos nerds. Isso é verdade? É verdade. É verdade. É horrível, mas é verdade. Na mesa do almoço, principalmente, tem um lugar onde os meninos do futebol americano sentam, onde os meninos do basquete sentam. E, assim, eu fui líder de torcida, então, pra mim, eu tinha ainda esse lugar com elas, né? Mas daí a minha melhor amiga não era. E daí eu tinha que escolher, ou eu sento com elas ou eu sento com a minha melhor amiga. A sua melhor amiga não podia sentar junto? Não podia sentar junto. Aí eu sentava com ela numa mesa ali no meio da cantina, onde era meios misturados, assim. Mas no primeiro dia, no primeiro almoço, foi horrível, né? Porque eu não tinha amigos ainda. Era meu primeiro dia lá e eu fiz aquela bem cena de filme. Peguei a bandeja e fiquei olhando pra cantina, assim, aonde que eu vou sentar. Aí eu ia perguntar, você tá usando essa cadeira? Daí a pessoa, tô. E puxava. E não tava. E depois que eu fui entender que era porque eu fui pedir a mesa do coral, eu fui no lugar das meninas do teatro, e elas sabiam que eu não era do teatro, não era do coral, então eu não podia sentar ali. Daí eu acabei por pegar a mesa no lugar dos misturados, que foi onde eu conheci essa minha amiga. Nossa, é bem diferente, né? E essa tua amiga, ela não fazia parte de nenhum grupo? Ela fazia vários, assim, ela fazia várias coisas. Ela fazia atletismo, ela fazia cross-country e ela fazia... Ela era do pessoal de artes ali, do design. Só que ela também tinha uma amiga que fazia outras coisas, que fazia natação, que fazia outras coisas. Daí, como elas queriam sentar juntas, elas acabavam sentando no lugar dos misturados. Nossa, Daí... bem uma renúncia, né? Tipo, não... Então tá bom, então eu não vou sentar com vocês. Mas assim, de pessoas cruéis, assim, de excluir... Eu acho que era mais sem querer, assim, que eles excluíam. É mais cultural mesmo. Eles não faziam por maldade, assim. Era mais, tipo, sempre funcionou desse jeito, então é assim que vai ser. E você tem uma dica pra quem quer ir pros Estados Unidos fazer um intercâmbio? Você acha que até a escolha da cidade foi boa? Morar com família ou não? Eu gostei muito de morar com família. Eu acho que é essencial, assim, porque... A família, ela te dá um senso de segurança de para quem você pode perguntar e, no caso do programa que eu fiz, a família é voluntária, eles não recebiam nada por eu estar lá. Então, mostrava ainda mais que eles eram pessoas boas e que tinham vontade de conhecer o meu lado do mundo também, né? Mas eu gostei da característica de que era sorteado o estado, então como as famílias não recebiam nada, o programa funcionava que eu mandava a minha ficha para os Estados Unidos inteiro, e eu ia para onde me escolhessem. Então, eu não tinha como eu dizer, não, nessa cidade eu não quero, né? E isso eu achei legal porque quebra um pouco, assim, até o nosso preconceito de, eu não quero ir pro norte porque é frio, eu não quero ir pro sul porque é quente, né? Quebra um pouco essa opção. Mas tem que ir de mente aberta, tem que levar as coisas na esportiva, as piadas que vão fazer com o teu sotaque, com as coisas que você fala. Tudo tem que levar na paz, senão acaba estragando o programa, né? Mas... Assim, eu senti que foi uma entrada para eles se aproximarem de mim. Então, quando as meninas do meu time me zoavam porque eu não sabia a musiquinha, eu dava risada porque era o jeito delas se aproximarem de mim, né? Então, acho que tem que ir muito, muito aberto, muito tranquilo, assim, vai para aproveitar lá, assim. Ter a experiência completa, né? É um ano que nunca mais vai voltar e que não tem como repetir, então tem que ir e viver lá. Entendi.
Paula, muito obrigada por essa entrevista. Você falou muito bem e com certeza eu vou te chamar para falar sobre a Inglaterra aqui, né? Obrigada. Ela estava morrendo de vergonha, pessoal, mas ela saiu super bem. E vamos lá para a nossa ficha técnica, que infelizmente esse episódio está no fim. Mas para você que ama viajar, pode ficar tranquilo. O Foca aqui tem ainda muitos lugares para explorar. Obrigada, Paula, por vencer a vergonha e topar contar sobre a sua experiência. Andrea Bonatti, obrigada pelos trabalhos técnicos, pela ajuda na produção das vinhetas, você manda muito bem. E muito obrigada para o nosso mestre do rádio, Luiz Vitiucchi.